Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, no seu comércio, para mais um programa Wellington Andrade, pela TV Unisantos, pela TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Protógenes Queiroz, ele que é polêmica e conhecido pelas prisões e pelas operações da Polícia Federal, que causa exatamente muitos conflitos, causou muitos conflitos. Nós vamos conversar com ele hoje durante todo o programa. Antes de conversar com o deputado delegado Protógenes, nós vamos falar com você sobre o restaurante Chopp Rally. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Rally, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, conversando com o deputado Protógenes. Obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado, Wellington. Eu que agradeço aos telespectadores, principalmente em especial a quem nos assiste no seu programa, que é um programa destacado, não só da nossa cidade do Guarujá, como da região também. Bom, Protógenes pertence ao PCdoB, foi eleito com cerca de 95 mil votos, especialista em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, foi advogado e procurador municipal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido durante o comando das operações Satyagraha, investigou o desvio de verbas públicas, entre outros crimes, e também que levou à prisão, resultou na prisão de Daniel Dantas, que era o dono do Opportunity Banco, e também o ex-prefeito Celso Pitta e do investidor Nadir Narras. Outras operações que ele também participou foi o caso do Corinthians, MSI, também as fraudes da arbitragem e também a operação que prendeu aquele comerciante Lau Kin-chong. Aliás, por onde é que anda o Lau Kin-chong, deputado? Ainda dominando, eu acredito, que ele deve estar ainda dominando ali a 25 de março. Agora já no ramo de está solto. Na época nós fizemos 4 operações para quebrar o esquema de contrabando e pirataria aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que era um dos maiores contrabandistas da América Latina. Foi preso por 4 anos por tentar corromper o presidente da CPI da pirataria, à época, deputado Luiz Antônio Medeiros. Agora, o senhor lançou um livro sobre a Operação Satyagraha. Eu queria saber como é que está sendo a receptividade diante do público. É um livro que, para mim, Wellington, foi muito difícil de escrever. Você escrever sobre a dor e sofrimento é uma situação um pouco pesada, mas após 6 anos eu resolvi colocar no papel e compartilhar um pouco do que se passou nos bastidores da Operação Satyagraha, expressões que nós policiais sofremos, que eu como coordenador sofreu, que eu como pai de família, como chefe de família, sofreu também meus familiares. Então eu coloquei um pouco dessa história e para minha surpresa, eu pensei que isso ia passar um pouco ao largo dos olhos dos leitores brasileiros, principalmente do estado de São Paulo, e o livro está sendo um sucesso, está entre os 3 mais vendidos do país. Certo. Nós vamos ter até um lançamento agora no dia 28, na sexta-feira,
em Campinas e no dia 15 de abril em Belo Horizonte. Certo. O senhor está, então, fazendo lançamento no Brasil inteiro, é isso? É a editora que controla essa agenda de lançamento. Eu até falei com a editora, porque eu sou deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo meu estado. Então, eu pedi que, nesse ano, a editora concentrasse a agenda de lançamento dos livros aqui nas cidades de São Paulo. Mas a editora está recebendo muitas pressões de todos os estados da federação, praticamente dos 27, para ter lançamento. E ela é que organiza esses lançamentos. Certo. Ministro, eu vou falar do ministro agora. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo... Está prevendo algo. Profetizando. Profetizando. Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do PCdoB, é do seu partido, não é isso? Sim. Então, claro, o PCdoB está na base de apoio da presidenta Dilma. E que avaliação o senhor faz aí do governo da presidenta Dilma? Eu acredito que é um governo que se sustenta, as pesquisas já demonstram isso, apesar de oscilação de alguma queda de popularidade da presidenta Dilma, mas ela vem fazendo um bom governo, né? Até na minha avaliação, ela faz um melhor governo do que até o presidente Lula. Ela é mais gestora do dinheiro público, da coisa pública, do que o próprio presidente Lula. O presidente Lula é mais político do que gestão. Então, combinou. Na época, estava a presidenta Dilma como ministra da Casa Civil, fazendo toda a gestão do Brasil. Né? Até rimou, né? Presidenta Dilma na Casa Civil fazendo toda a gestão do Brasil. Quem sabe vai ser o próximo Dilma da campanha da presidenta. E o presidente Lula é esse político, né, com maleável, com uma articulação, né, é um monstro da política brasileira, é o presidente Lula. Mas na minha avaliação, ela vai muito bem e creio que ganha a eleição. Não no primeiro turno, mas no segundo turno com muita dificuldade. CPI, tem a CPI da Petrobras. O senhor assinou ou não? Vou assinar. Eu assinei do ano passado, nós tivemos já uma movimentação nessa direção. Eu sou autor, Wellington, da maioria das CPIs no Congresso Nacional. Eu sou o deputado federal que mais propôs abertura de CPI na Câmara dos Deputados. Tenho esse privilégio. Todo mundo tem medo de propor abertura de CPI e havia até uma contradição, porque eu, ao propor a CPI, falava assim, mas você agora é oposição? Você é da base do governo não propõe CPI. Não, ao contrário, gente. Eu acho que se nós queremos um governo honesto, correto, e a presidenta Dilma é honesta, correto, eu quero que se esclareça qualquer dúvida no governo dela, e eu acredito que ela também é a favor disso, né? Não tenho que temer. E agora, nós estamos diante desse escândalo da Petrobras, que não é só a compra da refinaria americana em Pasadena, mas também a de Abreu Lima, lá em Pernambuco, e vai se puxando o novelo aí, e esses tentáculos vai desde a época do ex-presidente Fernando Henrique, passando um pouco também pela gestão do presidente Lula, que tem que ser esclarecida. A Petrobras é uma das empresas mais importantes da América Latina em exploração de petróleo. É uma gigante do petróleo na América Latina e merece todo o respeito, merece todo o cuidado, porque essa riqueza, principalmente que nós aqui compartilhamos no estado de São Paulo, nós temos a nossa exploração do pré-sal aqui na nossa Baixada Santista, né, que o próprio Guarujá e Santos e cidades da região são beneficiárias diretamente dessa exploração, então isso merece todo um cuidado de gestão. Mas como justificar para o público, o telespectador em casa, deputado, a presidente Dilma inaugurou lá um porto em Cuba, sendo que nós estamos aqui com o Porto de Santos precisando de infraestrutura. O senhor mesmo comentava comigo antes de começar o programa que ficou preso aí no engarrafamento. As estradas que dão acesso a Santos, ao Guarujá, ao litoral, estão precisando de infraestrutura. E a gente inaugura um porto em Cuba. Isso aí foi uma questão estratégica do próprio governo federal. Isso já estava nos planos, na estrutura dos planos de investimentos no exterior para expandir toda essa potencialidade produtiva do Brasil, desde de produção de grãos até mesmo de produtos industrializados. Hoje o Brasil é um grande país produtor e necessita muitas das vezes de suporte praticamente extraterritorial. A curiosidade é que escolheu Cuba. Por que escolheu Cuba? Porque está ali naquele ponto estratégico, né, praticamente dentro da América Central, e que dali pode realmente haver uma distribuição dos produtos brasileiros e vice-versa. Agora, a questão do porto
aqui de Santos, que é o maior porto da América Latina, Wellington, e o nosso porto do Guarujá, porque na outra margem está a nossa cidade do Guarujá, também a cidade portuária, realmente precisa de investimentos. E a presidenta Dilma, no ano passado, direcionou toda uma reformulação da questão portuária aqui do Porto de Santos e Guarujá. De que forma? Porque poucos sabem, né, e até alguns parlamentares também nem sabiam, que algumas empresas portuárias que estão aqui hoje explorando o nosso porto, nem contrato têm. São verdadeiros grileiros, ou seja, ocupantes da nossa região portuária com contratos vencidos. E a presidenta Dilma mandou o projeto de reformulação dos portos brasileiros e que reformulou toda essa situação portuária do Guarujá, inclusive até tem a empresa Santos Brasil, que é do banqueiro Daniel Dantas, que estava com... do Daniel Dantas? Do Daniel Dantas, o grupo oportuno que estava com... Ele que o senhor... Que eu prendi na Operação Satyagraha por corrupção e foi condenado por corrupção a 10 anos de cadeia. Mas a gente vai na internet e acha coisa contra o senhor, né? Você já notou isso? Não? Ele tem uma estrutura poderosa, né? Nossa, eu coloquei lá, contra denúncia Protógenes Queiroz. Veio uma tripa grande, hein? Sim. Capivara grande. Todas as ações movidas, né, que tem no Supremo Tribunal Federal hoje, queixa-crime, representação, todas feitas por escritórios de advocacia, grandes escritórios contratados pelo Daniel. Mas nós vamos chegar nesse ponto depois. Ainda mais nível Brasil, deputado, o presidente Lula parece que gosta realmente de ser candidato, né? Porque e tem se colocado, não ele, mas uma parte do PT tem colocado o presidente como um reserva de luxo. E a gente sabe que a lei eleitoral, ela garante que até salvo engano, 20 dias antes do pleito, pode ser trocado o candidato. Mas isso seria, assim, quase que impossível, né? Eu acredito que existe dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, como fora dos Partidos Trabalhadores, como até pessoas sem até partidos, que são verdadeiros seguidores do presidente Lula, são simpatizantes do presidente Lula, que são até apelidados de lulista. Você tem colegas meus deputados, né, que eu falo, você é deputado do PT? Ele falou assim, eu sou deputado do Lula, eu sou lulista, eu não sou petista, não é? E vice-versa, o cara falou assim, olha, eu gosto do Lula, é meu companheiro do partido, mas eu sou petista. Certo. Não é? Então, chega ao ponto, né, do presidente Lula ter esse privilégio de ter essa marca de liderança, que são poucos no país, que ao longo da história da política brasileira obteve aí, né, seguidores fiéis sobre a sua pessoa e não sobre a organização partidária. Eu creio que seria realmente uma novidade, uma surpresa muito grande se ele viesse a ser candidato. Ele disse que não é candidato, a presidenta Dilma se coloca na reeleição, eu acredito que ela vai ser reeleita, não com a facilidade que teria o presidente Lula, que se ele fosse candidato, imbatível, ganharia no primeiro turno. Ganharia no primeiro turno e eu acho que teria até WO, não teria adversário para ele. Acho que os outros adversários retiraria a candidatura. Um deles é o próprio Eduardo Campos. Falou, eu sou candidato a presidente, não é porque o presidente Lula não é candidato. Até porque o presidente Lula, enquanto presidente, ajudou muito o Eduardo Campos. Né? Foi o Estado que recebeu do governo federal o maior volume de recursos públicos federais. Né? O presidente Lula praticamente quase que criou um novo Recife, um novo estado de Pernambuco, uma nova cidade de Recife. Né? Tá. Agora, vamos partindo mais para a questão local aqui, o senhor está em Brasília também, nós temos a questão da emancipação de Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho tem 150 mil habitantes, Guarujá também 150 mil habitantes, Vicente de Carvalho pode ser aí a 10ª cidade da região metropolitana. Eu queria que o senhor colocasse aí em que pé está realmente essa situação. Vicente de Carvalho vai poder ou não ser a 10ª cidade da região metropolitana, mas isso o senhor fala depois do intervalo comercial. Então a gente volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Atélia. Você aprende pra valer. Colégio Atélia. É a certeza de vencer. Colégio Atélia. Venha fazer parte da turma. Colégio
te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, pela TV Unisantos, pela TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje a nossa conversa é com o deputado federal, delegado Protógenes Queiroz, do PCdoB. No primeiro bloco nós comentamos com ele e perguntamos sobre a emancipação de Vicente de Carvalho. A emancipação, deputado, como é que está a emancipação de Vicente de Carvalho em Brasília? A emancipação ela foi aprovada pela Câmara, né? Passou na Câmara e no Senado, e foi assim uma votação expressiva. Eu fui um dos que liderei pela emancipação de Vicente Carvalho, porque eu sou a favor que Vicente Carvalho tenha a sua independência administrativa, financeira e política. Entendo que Vicente Carvalho hoje tem uma potencialidade, todo o sistema modal de Vicente Carvalho produtivo, escoamento de produção e até recebimento da própria produção para ir para o exterior, está, e de outros estados da federação, está em Vicente Carvalho. Nós temos um porto, nós temos um aeroporto, então, e temos mais de 150 mil habitantes e um comércio pujante. Então, justifica a emancipação de Vicente Carvalho, não é o que o governo federal entende, que estaria criando mais cidades para onerar a cada vez mais o bolo da repartição tributária. No caso de Vicente Carvalho, não. É um distrito que hoje contribui talvez até mais do que a própria cidade aqui do Guarujá. Então, estaria justificado. Mas a presidenta Dilma entendeu o contrário, vetou a criação de cidade brasileira e agora estamos aguardando que esse veto seja apreciado no Congresso Nacional, mas eu venho mantendo, juntamente com outros deputados do Nordeste, de Minas Gerais, da região Centro-Oeste, da região Sul, o Wellington, me mantendo em defender. A única cidade que eu defendo a emancipação é Vicente de Carvalho. Certo. Eu sou também, no momento em que o país passa por sérias dificuldades no setor de saúde, especialmente de segurança pública, o governo federal aí está construindo estádios monumentais. Isso foi alvo de manifestações públicas. Eu queria saber do senhor, aqui no Guarujá, o senhor foi responsável pela salvo engano,
foi o responsável pela liberação da verba para o estádio municipal. Isso deixa o senhor constrangido ou não? Não, de maneira nenhuma, Wellington. Eu acredito que esse investimento no estádio do Guarujá visa a nós darmos estrutura a que o Guarujá foi escolhido como subsede de uma importante seleção da Copa do Mundo, que é a seleção da Bósnia. Então, isso nos permite ter uma visibilidade internacional. Não significa que o Guarujá só vai ser vista pelo povo da Bósnia, não. Vai ser vista por mais de 200 países que participam da Copa do Mundo, que são participantes da Copa do Mundo. Agora, evidentemente, vem torcedores de mais de 200 países, né? Evidentemente que o Guarujá, o turismo do Guarujá é importante. Então, ao investir não só no estádio, eu estou visando fortalecer o turismo na cidade. E aliado a isso, eu também, nessa área do esporte, eu trouxe para cá, Wellington, a reforma do nosso Guaibê, que está paralisada a obra, pelo que eu soube, né, prefeita. Não, mas voltando ao estádio, né? Ao estádio, vai ficar pronto antes da Copa? Eu acredito que se houver esse ritmo das obras do Guarujá, eu creio que não fica pronto não, Wellington. E aí nós vamos chamar a responsabilidade pública da administração local, porque os recursos estão disponibilizados para compra dos equipamentos necessários para o funcionamento do estádio. Agora, se implementar um ritmo de urgência, um ritmo que a necessidade da administração pública permita a ter o funcionamento do estádio nos níveis que a seleção da Bósnia assim exigiu, nos níveis que a FIFA exigiu, eu acredito que vai ficar pronto sim. Agora, qual é a posição do senhor sobre essas manifestações aí contrárias à Copa do Mundo no Brasil? Eu sou favorável. Eu sou favorável porque a concepção inicial, Wellington, de construção de estádios de futebol, que são as sedes, né, escolhidas para participar da Copa do Mundo 2014, inicialmente o compromisso que o Brasil tinha era de que o Brasil teria capacidade e competência para atrair investimentos privados, inclusive investimentos de investidores internacionais e investidores nacionais brasileiros, de empresas brasileiras. Ora, notadamente o que se viu, houve uma oportunidade desses investidores brasileiros de ganhar dinheiro e não de investir, muito ao contrário. Não, mas a Odebrecht está investindo, o AES está investindo, a Andrade Gutierrez está investindo, né, Mendes Júnior está investindo, ledo engano, né, essas grandes corporações estão se apropriando do dinheiro público e fazendo os estádios, construindo os estádios e reformando os estádios. Isso aí, dinheiro público, significa dinheiro do contribuinte. Então, essa discussão de que a Copa do Mundo traz realmente dividendos para a população é uma falácia, porque o dinheiro público que poderia ser usado, né, na construção de escola, em reforma de hospitais, não é isso? Então o senhor trouxe a verba para o Guarujá, porque se não viesse para o estádio, não poderia vir para a saúde. Não poderia. A verba carimbada. Exatamente. A verba veio. Entre nada e alguma coisa, pegou-se alguma coisa. Exatamente. Né? Então eu concentrei na área do esporte para aproveitar esse ritmo da Copa do Mundo. E o Guaibê também o senhor que trouxe? O Guaibê também. Quantos milhões? O Guaibê eu creio que foi em torno de 1 milhão, aproximadamente quase 1,5 milhão de reais. Tá. Agora, o pessoal diz que o senhor aproveitou aí a situação do Satyagraha para se eleger. O senhor concorda com isso? Não. A Operação Satyagraha, ela deu uma visibilidade muito grande, porque eu era lotado na Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Para quem não sabe, a Diretoria de Inteligência que desenvolve algumas ações secretas na Polícia Federal. Então, eu praticamente aqui no Guarujá andava no meu ônibus fretado aqui da UELPA, lembra disso? Uhum. E basicamente ninguém sabia que eu era delegado da Polícia Federal. Andava de mochila, calça jeans, enfim. Tinha até a Rose, que era a esposa do Vanderlei, que era do cartório, e muito amiga, trabalhava também em São Paulo. Ela pensava que eu fosse um estudante, né? Então, desenvolvia todo esse meu trabalho. Com a Operação Satyagraha, houve aí uma visibilidade muito grande, porque a Polícia Federal resolveu encerrar minha carreira como
né, um delegado de Polícia Federal do Serviço de Inteligência para ser uma autoridade policial exposta, onde eu dei entrevista, me puseram lá numa entrevista coletiva, e a partir dali as pessoas começaram a saber quem eu era. Eu fui afastado, né, por conta desse trabalho, a pressão foi muito grande. E é isso que eu ia falar, o senhor foi afastado das suas funções? Fui afastado com das ou funções. sem vencimentos? Com metade dos vencimentos, né? Caiu metade dos meus vencimentos, mas antes de eu ser afastado, eu me recusei a ser afastado de uma forma abrupta. Eu falei assim, eu não me afasto, eu tenho que concluir a primeira fase, porque houve a prática do crime de corrupção contra os policiais da minha unidade de inteligência, e assim eu fiz. Encerrei a primeira fase do trabalho, ao qual deu a primeira condenação desse banqueiro que nunca tinha sido condenado, processado a vida toda, investigado a vida toda, nunca tinha acontecido nada com ele. A primeira condenação dele como corruptor foi na Operação Satyagraha. Foi condenado a 10 anos de cadeia, pagou 12 milhões de reais de multa, bloqueado aproximadamente mais de 3 bilhões de dólares e apreendido no dia da sua prisão algo em torno aí, aproximadamente quase 1.200.000 reais. Após a Operação Satyagraha, o patrimônio do senhor aumentou, não? Não, muito ao contrário, né? O senhor, pelo que conta, diminuiu. O senhor tem casas em Niterói, São Gonçalo, aqui apartamento Guarujá, em Brasília, Rio, Guarujá e Foz do Iguaçu, é isso? Sim, é isso aí. E o senhor recebeu como doação algum imóvel, não? Sim, recebi mais de um. Primeiro imóvel... Do delegado amigo? Não, mas antes eu recebi a doação do meu pai biológico, certo, que me deu um imóvel. Foi a primeira casa que eu tive lá no Rio de Janeiro, tem até hoje essa casa no município de São Gonçalo, onde eu recebi de doação quando eu tinha aí aproximadamente 5 anos. Né? A partir dali, meu pai veio a óbito, né? E o meu padrinho, que é esse José Zelma, né? E minha madrinha, Nélia Zelma, eles não têm filhos, né? Não têm filhos, não têm parentes próximos, enfim, na linha direta, e sim na linha indireta. Eles têm muitos imóveis, resolveram doar. Eles têm imóvel aqui no Guarujá, ele tinha mais de um imóvel, tinham 2 imóveis aqui, e doou um para mim, que eu vim morar aqui, eles doou esse imóvel para mim. E outro em Foz do Iguaçu também, eles tinham 2 imóveis em Foz do Iguaçu. Né? Então, eles também doaram em Foz do Iguaçu, reunindo, Wellington, esses 3 imóveis, né? Tanto do meu pai biológico, que foi na década de 50, eu nasci em 59, meu pai comprou esse imóvel em 1963, né? E doou para mim. E tanto esses, na década do início do ano de 2000, né, esses 2 imóveis, foi muito antes da Operação Satyagraha, não foi durante a Operação Satyagraha, porque eles alegaram que eu adquiri imóvel durante a Operação Satyagraha, uma mentira, né? Mas isso está sendo discutido judicialmente. E a CPI do Cachoeira? Foi pedido que o senhor saísse da comissão? O que aconteceu? Não, foi aberto um processo, né, de cassação. Um processo aberto esse por representação do presidente nacional do PSDB, que era o saudoso Sérgio Guerra, que faleceu há cerca de um mês passado, e a representação, o relatório foi de um deputado federal do PT, chamado Amaury Teixeira, que foi rechaçado na comissão de ética por unanimidade. Né? Era uma forma de me deixar afastado da CPI do Cachoeira, porque eu fui o autor da CPI. Eu fui o autor da CPI do Cachoeira. Certo. Então houve, na verdade, um pedido para que o senhor saísse, mas não foi aceito, é isso? Não foi aceito. Eles me deixaram afastado durante 2 meses, né? Praticamente. Certo. Agora, também... Eu ia apresentar um relatório paralelo, né? O pessoal também acusa o senhor de fraude, a Justiça Federal acusa de fraude processual. Isso foi o primeiro processo. Como eles tentaram desqualificar a Operação Satyagraha, então eles precisariam encontrar um álibi. E esse álibi seria dizer que a Operação Satyagraha houve aí alguns erros, né, a serem apontados. E como não tinha erro nenhum e não tem erro, Wellington, teve 4 investigações que fizeram a depuração da Operação Satyagraha,
Um juiz aqui de primeira instância, chamado Ali Majnun, um juiz esse, que eu já tinha investigado na Operação Anaconda, ele não poderia dar esta decisão, mesmo assim ele continuou e deu a decisão. Como não encontrou nada, ele disse assim, olha, houve um vazamento de informação para a imprensa, embora não tendo prova nos autos que foi o delegado Protógio, mas por ele ter coordenado a Operação Satyagraha, ele é o responsável. Ele usou a ABIN. A ABIN não estaria autorizado a trabalhar com a Polícia Federal. Acho que ele entendia que o PCC, o Comando Vermelho, é que estaria autorizado a trabalhar. Né? Nós vamos continuar conversando com o deputado federal Protógenes Queiroz no terceiro bloco. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Quem gostar de ensinar, Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Estamos retornando para o terceiro bloco, o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, hoje com a presença do deputado federal Protógenes Queiroz. Antes de voltar a conversar com ele, eu quero falar com você sobre o Rei do Trigo. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Pães, doces de conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante, o Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. Também falar com você sobre a Proplastic. Sacos plásticos, oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa? Tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, a balada, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. Tem Proplastic no litoral inteiro, mas em Guarujá, a Proplastic fica em Vicente de Carvalho, na Tiago Ferreira, 286. Também falar do Colégio Professora Ieda Maria. Educação infantil, ensino fundamental, salas com lousa digital, laboratórios de ciência e informática, atividades esportivas e extracurriculares, Kids Play, professores qualificados,
Matrículas abertas. Colégio Ieda Maria, 22 anos transformando conhecimento em valores e atitudes. Agora sim, voltando a conversar com o deputado federal, delegado Protógenes Queiroz. Conversamos bastante no primeiro e segundo bloco, aí sobre temas nacionais e regionais. Vamos tentar aí conversar um pouco mais com ele sobre a pauta é muito grande, então a gente acaba voltando a um assunto e falando novamente de um tema que ficou para trás. Mas agora, o delegado Protógenes, a gente tem aqui uma informação, eu gosto de perguntar tudo. Eu vi na internet que o senhor possui uma conta na Suíça, conta de cartão de crédito. Existe isso, não? Existe essa conta. Essa conta foi aberta na época em que eu viajava, né, por conta de trabalhos na Federação Internacional de Futebol. Eu participei de uma força-tarefa de combate ao crime organizado internacionalmente. Foi quando eu investiguei o MSI Corinthians, investiguei máfia do apito e deu uma visibilidade muito grande. E a partir daí foi aberta essa conta para suprimir custos de alimentação e locomoção. Então, somente isso. Deve ter lá de saldo, Wellington, acho que não tem nem $50. Vou encerrar a conta, então. Agora, vamos voltar para o porto aqui do Guarujá. Voltando para o porto do Guarujá, tem a Santos Brasil, que é do Daniel Dantas, né? E como é que funciona essa questão da concessão? A Santos Brasil está com a concessão em dia? Como é que funciona? Não, ela está trabalhando de forma fora do contrato, né? Existe aí uma irregularidade administrativa, porque o contrato está vencido, e por conta desse contrato vencido, nós recentemente aprovamos a Lei dos Portos na Câmara dos Deputados e no Senado, e tinha um dispositivo, um artigo que prorrogava esses contratos. E a Santos Brasil é uma das que está com o contrato vencido, além de outras empresas portuárias aqui no Porto de Santos. E foi até alvo de um escândalo na época, isso noticiado até pelo deputado Antony Garotinho, de que o banqueiro Daniel Dantas tinha colocado lá alguns milhões de dólares para comprar deputados na Câmara dos Deputados no dia dessa votação da Lei de Portos, e que ficou lá esse mal entendido. Eu votei contra, entendeu, Wellington? Então, eu votei contra. E se vier uma legislação nessa direção, eu vou votar contra. Isso é contra o interesse do povo aqui da Baixada Santista, contra os interesses do Estado. Mas mesmo assim aprovou-se com essa prorrogação, mas a presidenta Dilma, de forma sábia, vetou essa prorrogação. Então eles estão irregular aqui no Porto de Santos. E o senhor vai tomar mais alguma providência ou não? Sim. Eu estou estudando, né, a viabilidade de uma representação no órgão competente para verificar a situação de funcionamento dessas empresas portuárias aqui, em especial da Santos Brasil. Deixar a entrevista menos tensa, no amor como é que vai, o deputado? O senhor, a grande mídia também, a Veja, colocou que o senhor namorava ou casou, ou é companheira, tem como companheira filha de um banqueiro, isso é verdade ou não? Não se trata de filha de um banqueiro, né? Eu vivo hoje, né, com a Roberta, minha mulher, minha esposa, e tenho uma filha com ela, chamada Guilhermina, né? Linda. Pai sempre acha. Exatamente. Ela tinha, assim, na família dela, né, pessoas do mercado financeiro, do mercado bancário, mas não significa que ela pertence a nenhum conglomerado internacional de banco suíço, não. Isso é por conta de que ela tinha um membro da família que foi dono da Arsenal Investimentos, né, que era um pequeno fundo de investimentos, e esse membro da família acabou falecendo e ela se tornou uma das herdeiras. Tá. Agora, você possui carros no seu nome? Não tenho. Não? Por que não? Desde a época da Polícia Federal, por questões de segurança mesmo. Tá, porque vai endereço. Sim. E o carro do senhor fica em nome de quem? Então? Eu só tive um carro uma vez, que foi um Honda, né, um Honda Civic, né? Hoje eu uso um carro do partido, né? Logo que eu entrei, eu usava as viaturas da Polícia Federal, eu tinha 7 carros, e que eram todas viaturas da Polícia Federal.
Agora... E depois que eu fui afastado da polícia, me tornei político, o PCdoB me deu um carro blindado, né, para me locomover. Certo. Colégio Adélia, matrículas abertas. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. Retornando então com o deputado Protógenes Queiroz, e a relação com a prefeita Antonieta, hein? Como é que vai? O senhor tem indicados aí na prefeitura? Como é que é a relação do PCdoB com a prefeita Antonieta? Nós, praticamente, nós estamos na base do governo da prefeita Antonieta, quando eu filiei a nossa secretária Maria Ângela Duarte recentemente no PCdoB. Mas ela já tinha o cargo, né? Era cota da prefeita. Ela já era cota da prefeita, ela já era secretária e ela se tornou membro efetiva do PCdoB depois de estar na Secretaria de Cultura já há praticamente mais de 2 anos, né? Então, e tenho uma outra companheira de partido, a Linda Si, que não é nem diretora da Secretaria de Cultura, tem um cargo de assessor lá no finalzinho, porque nós ajudamos a prefeita a eleger a prefeita, tanto no primeiro mandato quanto agora no segundo mandato. Agora, sendo que esse reconhecimento desse apoio político, da ajuda que nós fornecemos à prefeita durante a eleição, durante o seu segundo mandato, não foi ainda reconhecido, Wellington. É muito distante da realidade de convivência política. Mesmo eu dando esse volume de recursos todo para o município, que já vai passar da ordem de mais de 10 milhões de reais. Não é? Então, mesmo assim, não há uma relação amistosa, né, com a prefeitura. Há uma relação protocolar. Né? Não tem, os nossos pleitos... Vocês não são amigos, então? Os nossos pleitos não são atendidos. Né? Não são atendidos? Não, é uma relação protocolar. Eu sou deputado federal, ela é prefeita da minha cidade. O senhor conseguiu, então, 5 milhões de verba, mais ou menos, para a cidade durante o seu mandato, sim, mais 5 para o estádio. Sim. E mesmo assim a relação não é boa? Não, a relação é normal. Digamos que é normal até nós verificarmos que o dinheiro que nós investimos na cidade não foi executado da forma como nós pedimos que fosse executado, da forma como manda, né, toda a questão protocolar de investimentos em emenda parlamentar. O que, por exemplo, não foi cumprido? Por exemplo, a verba que nós mandamos para o UAIB já se passa aí 2 anos e hoje mesmo eu estou aqui na cidade, que eu moro aqui na cidade, e nessa data de hoje eu passei no UAIB, pedi até assessores para verificar se a obra estava em andamento, que eu tinha marcado com a prefeita no gabinete dela de estar hoje, que ela me pediu até para fazer uma inspeção na obra do UAIB, e eu até lembrei para ela, prefeita, a obra está funcionando, o senhor lá vai ver. E hoje eu verifiquei que essa obra não está funcionando, a obra está parada. Então, esse tipo de conduta, Wellington, nos causa preocupação. Pode ser culpa da prefeita, como pode não ser culpa dela, culpa do construtor, do empreiteiro que está executando a obra. Mas o dinheiro veio. O dinheiro veio. O dinheiro já está aqui na cidade, disponibilizado. E para onde mais veio o dinheiro, deputado? Veio para o estádio, veio para a área da saúde. A área da saúde, o senhor veio para a cultura. Para a área da saúde, o que foi feito? A área da saúde, nós investimos nas UPAs aqui, né, veio recurso para as UPAs, nós investimos no Hospital Santo Amaro também. Ao todo aí, eu creio que foi algo em torno de 3,5 milhões aproximadamente. O senhor fiscalizou já, se tudo foi feito? Não? Fiscalizei. Até onde os recursos que foram para o Hospital Santo Amaro, todos eles foram executados, foram logo no primeiro ano, tá? Já o segundo recurso para a área da saúde, que viria para o Hospital Santo Amaro, esse não foi executado, esse foi desviado,
e nós estamos esperando Não entendi, foi desviado? Foi desviado para outro segmento da área da saúde. Veio para o Santo Amaro? Uma verba carimbada que viria para o Santo Amaro foi utilizado, me parece que em alguma UBS, enfim. Foi dado outra destinação. Mas o senhor vai cobrar isso? Mas nós ainda não confirmamos se esses recursos foram destinados para a UBS. Ainda falta esse retorno da prefeitura que não nos deu esse retorno. E com relação ao Guaibê, está aí disponibilizado. Com relação ao estádio, vai começar as obras, né? Que também entrou recurso do governo do estado, algo em torno de 12 milhões de reais. E na área da cultura, nós temos investimento aí, Wellington, de quase 1 milhão de reais, até para dar suporte, né, ao Carnaval do Guarujá, que é muito importante, para dar suporte à área do turismo, os grupos culturais. Esse já veio, esse dinheiro? Já veio. O dinheiro já está, praticamente os projetos já foram protocolizados. Eu acredito que vai estar sendo empenhado, esse da área da cultura vai estar sendo empenhado até maio, né, daqui a 1 mês e meio, e para começar a execução desses projetos, eu creio que a partir de outubro. Tá. O pessoal fala também, deputado, nesse primeiro programa, a gente vai tentar chamar o deputado outras vezes no programa, até você pode enviar mensagens para o meu Facebook ou para o meu e-mail, no Facebook, no inbox, é claro, com perguntas para o deputado, que no próximo programa a gente vai perguntar. Acredito que a pauta que eu fiz foi grande, ele está respondendo tudo, né? Mas se você tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que na próxima vez a gente já faz sim para o deputado, para que ele possa responder. O senhor foi eleito aí, diz também a grande mídia. Que avaliação o senhor faz da grande mídia? A grande mídia que fez um trabalho em cima do senhor. Depois a grande mídia tentou derrubar, como é que é isso? Sim, a grande mídia praticamente ela elogiou muito o trabalho do combate à corrupção, com a prisão do banqueiro condenado corrupto Daniel Dantas, do Laginaz, do falecido prefeito Celso Pita e outros integrantes dessa quadrilha comandada por Daniel Dantas. Mas a partir dali houve um revés desse trabalho, ou seja, nós passamos a ser perseguidos, né? O banqueiro passou a ser vítima e nós passamos a ser os acusados, né? Ele é acusador e nós acusados. Isso é até revelado também, além do livro que eu escrevi, Operação Satyagraha, os bastidores, também consta no livro Operação Banqueiro, do jornalista Rubens Valente. E todo esse trabalho dessa grande mídia, o Wellington, traduziu nesse mandato de deputado federal, que ficou difícil a minha convivência interna dentro da Polícia Federal, fui muito perseguido, e a única alternativa seria dar continuidade do trabalho do combate à corrupção na esfera política. E eu consegui porque eu finalizo esse primeiro mandato de deputado federal como deputado federal que mais inaugurou CPIs na Câmara dos Deputados, como deputado federal que mais foi relator e presidente de comissões externas, que a comissão externa é uma comissão mais importante da Câmara, é a que nós aprovamos agora para investigar a Petrobras lá nos Estados Unidos. Então, eu participei de várias, foi do caso do lixo hospitalar, foi do caso Chevron, foi do Lago Justa Causa, da fazenda do Daniel Dantas, foi agora do Instituto Royal, que teve o caso dos Beagles, do Instituto Royal, que desviou cerca de 10 milhões de reais de dinheiro público, de pesquisas que não eram realizadas no Instituto Royal, lá na cidade de São Roque. Eu que fui o presidente da comissão e fechei aquele instituto porque havia autoria e materialidade de maus trato aos animais. Os cachorrinhos lá, né? Isso, que em tese esse Instituto Royal utilizava cães, gatos e outros animais para pesquisar, fazer pesquisa com cosméticos, com remédios, e nada disso era feito. Eram maltratados animais e com dinheiro público, o que é mais grave. E eu sou o presidente desta importante comissão externa. Então, Wellington, todo esse trabalho a mídia teve que absorver. Ela teve que reconhecer. Como é que eu posso continuar falando mal desse deputado se ele é proativo? Inclusive, eu sou autor do projeto de lei número 21, que logo no primeiro dia eu protocolizei, que é 30 anos de cadeia para corrupto e corruptor. Você é contra?
Quem é telespectador que está nos assistindo que é contra que um corruptor pegue 30 anos de cadeia, ainda mais numa cidade como nossa, Guarujá, né? Que tem uma fama de ser uma cidade muito honesta, né? Das administrações honestas, não é isso? Então 30 anos é o mínimo que a gente tem que dar de cadeia para esses ladrões do dinheiro público, Wellington. E eu fiz um outro projeto que protege a profissão de jornalista, que é o projeto de lei número 1079, de 2012, que federaliza os crimes praticados contra jornalistas. Para que jornalistas, como você, como outros jornalistas, já teve até jornalista aqui na cidade do Guarujá, já quase executado, né, ou seja, morto, sejam protegidos por lei federal, que a Polícia Federal investigue quem, porventura, ameaça a integridade física do trabalho desse jornalista ou da sua família. Eu estou protegendo a atividade do jornalista. Então, projetos como esse, Wellington, deu uma credibilidade muito grande ao mandato e até resultou numa pesquisa recente de que eu sou o 4º colocado do político mais influente em redes sociais e em mídias alternativas. Agora, o senhor foi eleito lá atrás com, o pessoal chama o efeito Tiririca, né? Aliás, o Tiririca teve milhares de votos aqui no Guarujá e não trouxe nenhum tipo de benfeitoria, nenhum recurso, nem um centavo para a cidade. Então, o pessoal de casa que votou no Tiririca tem que pensar bem. Principalmente o nosso povo do Guarujá. Olha, uma notícia para vocês, né? Quem liderou o processo de emancipação de Vicente Carvalho, o Tiririca teve uma votação, né, muito generosa em Vicente Carvalho, né? Mas quem liderou fui eu, né, que tive menos votos do que o próprio colega deputado Tiririca. Então está aí uma dica para vocês terem ciência do nosso mandato. Mas aí ele teve 1.353.000 votos, o Tiririca. E nesse bojo aí acabou elegendo mais 2, 3. Lógico que é o sistema eleitoral que proporciona esse tipo de situação, né? O senhor se enquadra realmente como tendo sido eleito por causa dos votos do Tiririca? Não, isso foi, Wellington, foi até interessante você me perguntar isso, porque a grande mídia, ao não conseguir, né, me tirar fora do processo eleitoral, porque eles queriam que eu não fosse eleito, né? Eu fui eleito e aí tentou desqualificar a nossa eleição, dizendo que eu fui eleito com os votos do Tiririca. Seria uma honra eu ter sido eleito com o voto do palhaço. É melhor ter sido eleito com o voto do palhaço que um voto como de um ladrão, né? Ou de um corrupto, como o próprio Paulo Maluf, que eu investiguei, que desviou dinheiro público, que foi eleito e se puxasse voto era indignação, né? Mas não fui eleito com o voto de Tiririca, eu fui eleito com os votos de legenda do meu partido PCdoB e eu e o deputado Aldo Rebelos conseguimos votos suficientes para eleger apenas 2 deputados. Então isso está consignado no mapa eleitoral do TSE, mas a mídia tentou desqualificar e eu recebia com muita tranquilidade, até dizer o Tiririca, o deputado Tiririca, para alguns que não conhecem, é um deputado assíduo, um deputado comprometido, ele inclusive é da Comissão de Educação e Cultura, né? E ele tem feito um belíssimo trabalho nessas 2 comissões. Agora, evidentemente, está muito distante da nossa realidade local aqui da Baixada Santista, em especial do nosso Guarujá, que não mandou nenhum recurso para cá, para a nossa região. E com relação, para evitar esses desvios aí na questão eleitoral, o voto distrital misto não seria o ideal? Para aproximar mais o deputado da região, o representante? Eu acho que seria uma solução, sim, Wellington. Eu entendo que seria uma solução, mas não resolveria todos os problemas da democracia brasileira, todos os problemas da representatividade, não. Entendo que esse problema da representatividade está mais no consciente coletivo do eleitor votar no candidato certo, né? Eu, na minha eleição, na minha andança, Wellington, eu cheguei a fazer várias reuniões nas comunidades, Morrinho 1, 2, 3, 4, Cachoeirinha, né, Vila Baiana, Vicente Carvalho, enfim. E eu ia nessas regiões mais pobres. Quanto mais pobre a região, mais dificuldade eu tinha de levar a mensagem da política, do político honesto, da política correta aqui para a nossa cidade. Eu chegava, o que você vai me dar? Você vai me dar o cano d'água? Você vai me dar quanto de dinheiro? Você
Você vai me dar o telhado da minha casa? Eu quero uma lâmpada, eu quero uma cesta básica. Eu falei, não, isso não pode, isso é compra de voto. Isso aqui é proibido. Não, mas no Guarujá funciona assim. Eu falei, então, eu não quero participar desse tipo de eleição aqui no Guarujá. Eu quero que você não vote em mim. Porque se nós não mudarmos essa cultura aqui no Guarujá, é por isso que aqui na porta da sua casa, uma vez eu falei, lá na casa da dona Cícera, ali na Cachoeirinha, eu falei, dona Cícera, estava chovendo, mas chovia muito. Aí aquele grupo de pessoas na casa da dona Cícera, e aí começou a chover, eu saí para a rua e comecei a andar na lama, andando na lama, aí voltei para dentro da casa da dona Cícera e falei, tá vendo por que vocês aqui estão nessa miséria, nesse flagelo? Porque vocês fazem esse tipo de política que o Guarujá está acostumado de fazer, a nossa cidade não cresce por conta de eleitores como vocês. Então, foi uma lição, mas no final, Wellington, eu consegui sair do Guarujá com mais de 2.000 votos. Então, significa que o Guarujá tem solução, tem pessoas honestas, tem pessoas corretas, e são maioria de pessoas honestas e corretas. O senhor vai ser candidato a prefeito no Guarujá, não? Wellington, isso está na boca do povo, né? Eu não sou candidato a prefeito do Guarujá, até porque as eleições estão muito distantes, mas há uma voz corrente, há uma energia corrente dizendo que o próximo prefeito do Guarujá é o deputado Protógenes Queiroz. Isso dito por empresários, comerciantes, até pelas pessoas das comunidades mesmo. Até das comunidades, isso tem me deixado muito feliz, né? Bom, deputado, obrigado pela sua presença, o tempo esgotou, obrigado pela sua presença, teremos aí outras oportunidades para conversar. Obrigado, Wellington. Um abraço. Abraço. Bom, nós conversamos então hoje com o deputado delegado Protógenes Queiroz, que é do PCdoB. Agradecendo a Deus, então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocar no ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Aprende pra valer. Colégio Adélia É a certeza de vencer. Colégio Adélia Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada.
cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5.